Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de externar minha imensa alegria de estar pela primeira vez aqui. Sou muito grato a Jesus pela oportunidade e a vocês também pelo convite, né? E fiquei muito feliz quando eu vi o banner na parede ali atrás, né? Que diz: o Centro Espírita, dentro da maior simplicidade possível, tem o papel primordial de levar a público o Evangelho de Jesus. E penso que essa frase, né, do Chico exprime perfeitamente o grande anseio de cada um de nós aqui nesta noite, né? De ouvirmos a palavra do Cristo, que é sempre uma palavra de encorajamento, de esperança, né? De amor. Então nós aqui todos estamos para ouvir essa mensagem, para aprendermos, né, cara? Todos nós. E por isso somos muito gratos por esta oportunidade, pelo acolhimento que recebemos todos nós nesta casa de Jesus, nesta noite. E eu gostaria de começar, né, a nossa conversa retratando uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, que narra os momentos que antecederam a crucificação. E neste capítulo, Marcos... Vocês estão ouvindo bem, gente? Tá ótimo? Eu acho que eu falo um pouco embaixo também, né? O microfone fica um pouco... Isso. Então, neste capítulo, né, o evangelista Lucas, ele vai narrando para nós o momento em que Jesus caminha, né, para o Calvário, ombreando a sua cruz. É um momento em que Simão, né, o Cirineu, é pego também para auxiliá-lo. E neste momento, várias pessoas estavam em volta, né, e as mulheres ali estavam e lamentavam, né, tudo aquilo que acontecia. E Jesus, num dado momento, para e diz a elas que elas não lamentassem por ele, que dias amargosos viriam e que haveria um período em que as mulheres que não gerassem se sentiriam felizes, aqueles seios que não amamentassem também, e que se eles estavam fazendo aquilo, né, com o lenho verde, imagino que fariam com o lenho seco. E a gente se coloca a pensar, né, esses dizeres de Jesus tão duros, e nós começamos a avaliar o nosso cotidiano de hoje. Será que os dias amargosos chegaram ou estão por chegar? O que Jesus queria dizer com isso, né? E hoje a gente reflete, a gente começa a avaliar algumas situações, né? Algumas mães que parem e abandonam seus filhos, pais que ceifam a vida de mães, irmãos que, movidos por uma cobiça indomável, ceifam valores de estados inteiros. A gente se lembra de continentes como os nossos irmãos africanos, que vivem com extrema escassez de recursos materiais, escassez do nosso amor, porque quantas vezes a nossa caminhada nós nos lembramos deles. Há pouco tempo nós passamos, todos nós, por uma experiência bastante
instrutiva, eu diria. Ficamos aí todos temerosos de não conseguirmos andarmos com os nossos carros, de não termos o que comprar. E naquela circunstância, vimos alguns irmãos entrando no supermercado, comprando quantidades enormes, né? Querendo suprir as suas, não necessidades, mas ansiedades, né? Outros se degladiando nas filas. Outros que tinham direito a 20 litros iam em casa, esvaziavam o tanque e voltavam para buscar mais 20 litros. A gente começou a refletir, né, se o problema era a falta de gasolina ou era o nosso egoísmo, né? Certamente o nosso problema é esse. E nós passamos por tudo isso, lamentando, e às vezes não nos lembramos dos nossos irmãos, por exemplo, que moram no Nordeste do nosso país, que andam a pé. Nem posto de gasolina tem onde eles moram. Ficam anos e anos sem ver uma gota d'água cair do céu, sequer tem água encanada dentro de casa. Quantas vezes nós nos lembramos disso, né? E a gente começa a refletir. Quando Jesus disse assim, não choreis por mim, ele tinha razão e colocava isso de maneira a saber que naquele momento, ele, Jesus, já era o Cristo. Já era o governador espiritual do nosso orbe. Foi aquele que, como Emmanuel narra, né, na Caminho da Luz, muito bonito, que formou o nosso planeta durante bilhões de anos, promovendo todo o esforço para que quando aqui nós chegássemos, estivesse tudo pronto, né? Tudo de acordo com as nossas necessidades. A Lua, né? Os gases da atmosfera, tudo lá, Emmanuel ainda coloca, né? Que como que desenhado, um arquiteto, né? Pensando em cada detalhe. E ele sabia que a nossa caminhada, que fora a que ele percorreu, porque ele está e chegou a espírito crístico através de experiências vividas, de amadurecimento adquirido. Então é por isso que ele disse, não choreis por mim. Eu estou aqui representando o Pai, trazendo a mensagem do Pai a vocês. E posteriormente ele fala, dias amargos virão, porque Jesus já tinha plena convicção que a reencarnação é uma necessidade da vida espírita. Então ele sabia que nós viveríamos experiências para adquirirmos o conhecimento, o esclarecimento, o amadurecimento, né? E ele falou também, se eles fazem isso ao lenho verde, o que farão ao lenho seco? Acho que nós podemos refletir, né? Que o fato de sermos cristãos não nos exime das nossas dificuldades, das nossas oportunidades de crescimento, né? É sim uma maneira de nos preparar, de nos fortalecer, para que vivamos as nossas experiências com discernimento, com sabedoria, tirando proveito das oportunidades que nos são colocadas, né? E dentro desse contexto todo, de tudo isso que a gente vivencia, principalmente se a gente começar a acompanhar muito os noticiários, né? A gente fica feliz quando a gente vê o blog, né? Igual a Patrícia falou comigo, às vezes não deu para vir, você olha lá, porque quando a gente liga a televisão, telejornal, a gente fica assim, meu Deus, acabou, não tem mais jeito. A gente começa a refletir, mas será que é assim, Deus? Será que ele realmente não tem controle? Será que ele esqueceu da gente? De repente, né? Quantas galáxias existem? Quantos planetas? Nós aqui vai estar lembrando de nós. Aí a gente começa a lembrar, sim, do livro A Gênese. Tem um capítulo lá, dentre todos os outros, né? Que são muito especiais, que é intitulado Deus, né?
A gente começa a pensar o tamanho da importância da gente ler, conhecer o Pentateuco, né? Porque nesse capítulo especialmente tem uma parte que Kardec fala sobre a providência divina. É algo maravilhoso, espetacular. Traz para nós uma concepção de Deus muito ampla, muito amadurecida. E no item 4, no item 20 deste capítulo, que é o segundo, Kardec diz assim sobre a providência divina. A providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. É a afirmação de que Deus tudo sabe, de que Deus tudo cuida, Deus tudo provê. Ô João, mas é interessante. Eu sou um neste planeta que acolhe milhões de encarnados, mas um outro tanto superior desencarnado. E Deus sabe o que eu penso? E Deus sabe o que eu faço? Deus sabe das minhas necessidades, dos meus medos, das minhas ansiedades. Deus sabe que nós estamos aqui. Nós, espíritas, cristãos, não temos a menor dúvida disso. A menor dúvida. Talvez, quando Kardec escreveu a Gênese, tínhamos um pouco mais de dificuldade para compreender isso. Mas hoje, eu estou aqui agora. Na minha casa em Juiz de Fora, tenho 3 filhos, 11, 7 e 6. Se eu for ali fora e tiver internet funcionando, eu consigo vê-los e conversar com eles. Com o aparelhinho que está na bolsa da Ana Cláudia. E nós temos dúvidas que Deus sabe o que eu penso, sabe do que eu preciso. Sabe quando eu não tenho capacidade de perdoar o meu irmão, de amá-lo? Sabe quando eu estou na fila e tento burlar o meu lugar? Ele sabe de tudo. Ele tudo provê. Nós vamos caminhando porque nós vamos entender direitinho o que é isso. Porque Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele faz uma colocação também que amplia muito, muito bem isso. Que ele coloca assim: providência divina é o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes sustentam o viajor prostrado pela fadiga. É o farol aceso no meio da noite, para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. Olha só que legal. Ele é o anjo que vela sobre o infortúnio. Às vezes, aqueles momentos mais desesperadores, é muito comum a gente imaginar: não, agora ele esqueceu de mim. Não tem mais jeito. E às vezes é justamente nesse momento que é o momento que ele mais está acolhendo a gente. Às vezes é nesse momento que é o momento que o meu coração mais consegue se aproximar desse Deus. Né? E tem um texto no Livro dos Espíritos que eu acho ele muito interessante, muito bonito. Porque ele vem nos lembrar de algo que a gente às vezes não consegue vivenciar muito bem. Esse anjo que vela no infortúnio, esses fluidos que nós sabemos, que é o fluido universal que está em tudo, né? Que é aquele Pai que o Paulo falava assim: é o fogo abrasador, está em toda parte,
está nos envolvendo a todo instante. E esse texto é o texto, é um pequeno texto, uma parte, né, da doutrina dos anjos guardiães, que está na parte 4ª do capítulo 2º do Livro dos Espíritos. Não, gente, peraí. Desculpa. Está na parte 2ª do capítulo 9. E todos nós, né, é comum até dizermos, temos um anjo guardião, temos um amigo que nos auxilia, né? Mas às vezes a gente fala isso, mas não consegue vivenciar, né? A gente não consegue se entregar realmente a essa convicção. Vamos ver o que os Espíritos colocam aqui nesse trecho. Ele coloca assim, ó. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Olha só esse trechinho, essa colocação dos Espíritos aqui, já não nos faz ter uma certeza grandiosa do cuidado que o Pai tem com cada um de nós? Imagina que coisa maravilhosa nós sabermos que temos um irmão que se sente bem, muito bem, quando nós acertamos com a nossa felicidade, com a nossa conquista, que está a todo momento conosco. Mas nós muitas vezes, mas muitas vezes, ignoramos isso. Ele nos sugere, ele nos intui, nos inspira, e nós rechaçamos. Por isso eu disse que é tão importante nós refletirmos sobre a nossa realidade. Ao invés de ficarmos questionando se Deus cuida de nós, está conosco, por que a gente não desfruta desse cuidado que Ele nos oferta? Através desse irmão que é o mais próximo de nós. O anseio imenso de nos cuidar. E ele vai terminando dizendo assim: eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Olha só, manifestação pura dessa providência divina, desse amor. Deus ordena que eles estejam conosco, nos amando, nos auxiliando. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Olha só, eles desempenham uma missão bela, mas penosa. Por que penosa? Sabe quando a gente vira para o filho e fala assim: não faz isso, é perigoso. Senta aqui um pouquinho, não brinca assim. Olha, essa brincadeira não vai dar certo. E eles, meu pai não sabe de nada. De repente, quando a gente olha, queixinho no chão, a gente fica extremamente triste, penoso pra gente. Ainda mais quando a gente tem que ir pro hospital e segurar. A gente tem vontade de correr, né? Imagina, esses que estão a todo momento do nosso lado, vira pra gente e fala assim: perdoa, não entra nessa faixa vibratória, ama. Ele é seu inimigo, mas ama ele, porque ele está sendo um instrumento de evolução para você. Ele está impulsionando a sua evolução.
e está berrando para você: tenha misericórdia de mim e compaixão. É a oportunidade que a gente tem do exercício de sentimentos valiosíssimos na nossa caminhada evolutiva. E a gente faz o quê? Você não sabe de nada. Eu odeio ele. Eu quero esmurrar ele. Né? E ele fala assim: estarão convosco aonde estejais. Isso aqui é muito bacana, olha. Aí ele segue: nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Olha só que interessante. Aonde quer que estejamos, nos cárceres, nos lugares de devassidão, eles estarão conosco, porque eles sabem que nós erramos e às vezes vamos parar por conta do nosso livre-arbítrio em ambientes assim, mas que é temporário. As nossas imperfeições são temporárias, porque o que os Espíritos afirmam para nós é que nós estamos num caminho sem volta para a perfeição. Nossa, João, então quando eu vejo na televisão aquele irmão que fez um monte de coisa, devemos orar por ele, passageiro, respeitando o momento dele. Sabe quando Jesus chegou perto do Públio Lentulus, senador à época, e falou com ele: meu filho, pode ser agora ou daqui a milênios. Está tendo a oportunidade de encontrar com o seu ponto de referência da sua existência. E ele falou para Jesus: pode ir, que eu só vou daqui a milênios. Jesus tinha alguma dúvida de quem era ele? Não. O que fez ele depois, o que faz por nós. Olha ali, olha. Se te faltaram todos os recursos de proteção do mundo, não te esqueças de que tens contigo a escora infalível de Deus. Aí ele ali, olha, dizendo para nós, né? E outra coisa que eu achei muito interessante é quando ele fala assim, que onde quer que nós estejamos, eles estarão conosco. Porque Jesus disse assim: onde estiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei neles, né? Então, às vezes a gente está sozinho, podemos orar que Jesus está conosco, porque no fundo nós não estamos sozinhos, né? No mínimo estaremos nós e Ele. Pronto. Ótimo saber disso, né? E tem uma outra historinha, né? Que é uma passagem que fala para nós algo muito interessante sobre a fé. Sobre tudo isso que nós estamos conversando, né? Porque no fundo nós estamos falando até agora somente de fé. De confiarmos nessa providência divina. Né? Confiarmos. Tinha uma moça, uma mulher, na cidade de Cesaré de Filipe, que havia 12 anos que ela tinha um fluxo sanguíneo ininterrupto. 12 anos. E a Amélia Rodrigues narra para nós no livro Primícias do Reino que ela sofria muito e estava despendendo todos os esforços possíveis para que pudesse resolver aquela situação. Porque a gente imagina uma mulher com 12 anos de fluxo ininterrupto, a fraqueza, né? O desgaste. Hoje, por um período muito menor, os médicos já ficam ansiosos de tratar.
E ela ficou 12 anos. E ainda numa época que a mulher, quando estava sangrando, era considerada impura. Impura. Ela tinha vergonha até do médico. E ela despendendo todos os esforços que ela podia. Exorcismo, procurando chefes de sinagogas, tudo que ela podia fazer, tudo que estava ao alcance dela, ela buscava. Gastou todos os recursos dela. Cada centavo, tudo. Chegou um momento que ela, não sei mais o que fazer, não posso. Preciso fazer algo diferente. Decidiu então a mudar, a ir a uma outra cidade, Cafarnaum. Quem sabe se em Cafarnaum não tem um médico melhor? Quem sabe se em Cafarnaum eu não encontro o tal de Jesus? Todos falam por aí que faz curas, né? Quem sabe eu não dou essa sorte? E assim faz ela. Junta as coisinhas dela, rumo a Cafarnaum. E chegando lá, ela começa a ouvir os burburinhos de Jesus e de repente vê uma turba de gente caminhando, né? Porque por ocasião tinha um outro, um tal de Jairo, que era chefe da sinagoga, muito bom por sinal, o pessoal gostava dele, que tinha ido lá procurar Jesus também, porque a filha dele estava agonizando. E nesse momento, Jairo consegue encontrar Jesus na praia, né? E chama ele. Jesus, vamos lá em casa? Minha filha. Jesus vai. E aquele monte de gente, curiosos, né? Todo mundo às vezes queria ver Jesus. Vamos ver se esse cara cura mesmo, como que é. E ele vai seguindo. E ela está ali, no meio daquela turma, morrendo de medo, coitadinha. Porque imagina aquele pessoal, né? Vê ela, essa mulher tá sangrando, tá aqui encostando na gente. E ela angustiosa, muito angustiada, doida para gritar, mas tinha medo, porque se ela fala com Jesus, o que aquelas pessoas iam fazer com ela? Iam pensar. E ela tinha ao mesmo tempo uma consciência de que aquela era a oportunidade dela. Se passasse. E ela naquela indecisão, naquele sofrimento, naquela angústia, que às vezes a gente passa por isso. Sabemos que temos que procurar, mas ficamos indecisos, sofremos, guardamos, não buscamos o auxílio. Porque essa dificuldade advém de algo que a gente precisa trabalhar muito, que é a nossa humildade, de reconhecermos que temos que buscar. Mas, naquele tumulto todo, de repente, ela respira, mesmo fragilizada, com anemia, com todo aquele medo. Ela tinha uma confiança tamanha que ela sabia que ela não precisava nem falar. Que se ela encostasse nele, ela ia ser auxiliada. E aí ela respira fundo, toma aquela coragem, estica a mão, pá, e toca nele. E de uma maneira instantânea, a hemorragia se estanca, as hemorroidas param de doer e tudo se resolve. Ela tomou, sentiu aquele fluxo. Gente, aí porque a gente imagina, né? Você chegar perto de Jesus, o que não devia ser? Mas algo muito interessante nessa narrativa de Amélia Rodrigues. Quantos estavam tocando em Jesus? E quando ela tocou, Jesus parou e falou assim: alguém me tocou. Aí o Simão, né, que era o mais... O senhor, aí não, né? Um monte de gente está te tocando. Alguém me tocou. De repente ela pula aos pés de Jesus. Fui eu, Senhor. Eu confiava, eu tinha certeza que se eu te tocasse eu seria curada. É interessante isso, né?
Porque a gente vê que naquela turba, somente ela já conseguia conexão, já estava começando a promover a mudança interior. Já tinha desprendido, estava despendendo uma vontade imensa. Que quantos estavam ali perto de Jesus por curiosidade? Quantos estavam ali porque duvidavam do que ele poderia fazer? Ela não. Ela estava ali por amor. Por amor. Olha que ensinamento para nós, né? E quando ela fala isso, que ela se prostra diante dele, um ato de humildade, de gratidão, ele vira para ela e fala assim: tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Aí a gente fica assim, mas Jesus falou isso? Ser curada deste teu mal? Mas ela não tinha acabado de ser curada? As palavras de Jesus eram como uma enciclopédia, ele falava um tanto de coisa numa frase. Porque quando ele virou para ela, ele falou assim: a tua fé te salvou. Foi a fé de acreditar? Ou foi uma fé que começou lá, quando ela resolveu sair da onde ela estava e buscá-lo? Foi uma fé de quando ela rompeu os medos, a multidão, para se aproximar de Jesus. Porque essa fé que Jesus estava falando é a fé da confiança, mas é a fé do relacionamento. Porque a gente pode acreditar que ele existe, mas sem se relacionar com ele. É essa a nossa grande busca. Trabalharmos a nossa fé, amadurecermos esse sentimento que é construído em nós, à medida que nós nos esforçamos, compreendemos primeiramente as nossas necessidades. É por isso que Joana de Ângeles, ela diz assim no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela fala assim sobre fé: força que irradia como energia operante, consegue remover as montanhas das dificuldades, aplana as arestas dos conflitos, mina as resistências que se opõem à marcha do progresso. Olha só, força que irradia, operante. Aí a gente começa a entender por que Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, diz assim: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Porque são as dificuldades as nossas grandes oportunidades de amadurecermos a nossa fé, de nos aproximarmos desse que tanto nos quer bem, que tanto nos cuida, mas que espera de nós o quê? O nosso movimento, a nossa atitude, a nossa decisão. Poderíamos agora estar em casa, sem fazer nada. Mas decidimos. Estamos aonde? Numa casa de Jesus. Vamos aqui conversar, refletir. Ah, João, então quando nós saímos por ali, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que eu penso ser bom para mim, vai se concretizar? Não. Não. Mas sairemos daqui mais fortes, encorajados, conscientes do que representa Jesus para nós. Do que representa nós dizermos assim: somos espíritas. Porque Kardec diz para nós que nós, enquanto espíritas, estamos aqui para domarmos as nossas más tendências, para buscarmos recursos de como a nossa caminhada pode se tornar, se fazer mais produtiva, através de comportamentos,
de vencer medos, vencer dificuldades. E é por isso que Jesus disse assim: vai em paz. Conforme Ele fala com todos nós quando nós saímos dali, pelaquela porta. Vai em paz. Por quê? E em paz. Emmanuel diz assim, no livro Vinho de Luz: para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Trabalho incessante. Aonde? No mundo íntimo. No mundo íntimo. Todas as nossas circunstâncias do caminho são instrumentos de estímulo ao trabalho do nosso mundo íntimo, ao exercício das virtudes que nós já adquirimos, ao exercício da percepção daquelas que ainda não temos, mas que temos a consciência que precisamos adquiri-las, porque sem elas não chegaremos. Estamos aqui para isso, ajudar com aquilo que já angariamos e caminhar com aquilo que ainda, buscando aquilo que ainda não temos, ainda que não possuímos. Mas veja bem que nós falamos assim: aquilo, aquelas que ainda não a possuímos. Não possuímos. E Jesus também disse para ela ser curada deste teu mal. Emmanuel, no Consolador, diz que o mal são as ações contrárias às leis divinas, gerando necessidade de recompor os elos sagrados com a harmonia celeste. Sabemos que as nossas consequências, que as nossas atitudes geram consequências, que o nosso proceder nos gera consequências. Estamos aqui para recompor esses nossos elos, para realizar esse trabalho. É por isso que Jesus falou para ela: vá ser curada deste teu mal. Qual mal? O fluxo? O mal do mundo íntimo. O que originou tudo isso? O que originou tudo isso? É por isso que depois dessa conversa toda, ela retornou para a casa dela. E aqueles que não queriam nem vê-la, estavam ansiosos por vê-la. Interessante, mas é porque amavam ela, curiosos, para saber se Jesus curava mesmo. E ela retornou, mas ela pensava assim: engraçado, eu consegui a paz do meu corpo, mas perdi a paz do meu espírito. E ela ficou refletindo aquilo. Não estava satisfeita. Conseguiu aquilo que ela tanto almejava, que ela estava buscando, mas não estava se sentindo bem. Aí o que ela faz? Quer saber? Eu vou procurar a paz do meu espírito. Abandona tudo e todos e vai caminhar com Jesus. Caminhou com Ele até o dia da crucificação. Vendo ouviu dele: segue em paz, que eu não te esquecerei. Não te esquecerei. Porque Ele não esquece de nenhum de nós. Nenhum de nós é esquecido por Ele. João, mas a situação está difícil. É porque você não sabe o que eu estou... Não sei. Não sei. A única coisa que eu sei é que nunca, jamais, um fardo acima da nossa capacidade de carga é depositado nos nossos ombros. Eu, João, com toda a minha imperfeição, pego um saco de 50 quilos e dou a minha filha de 6 anos para segurar? Eu faço isso? Jesus faria isso? Deus faria isso? Jamais. O que é interessante, a gente acha até bonito, né?
quando alguém pergunta, primeira questão do livro dos Espíritos, quem é Deus? A pessoa fala, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. A gente decora, mas é engraçado. No coração da gente, o que está falando? O que é Deus para nós? O que é Deus? A gente ainda fica pensando que Deus é humano. É comum a gente ouvir assim, não consigo entender a justiça de Deus. Pensando com o cérebro, né? Material, físico, imaginando Deus um homem. Ele não é um homem. Ele é o amor. Deus é o amor. Por isso que a gente não consegue ainda entender direito o que é Deus. Porque Deus não fala com a gente. Ele se mostra através das suas obras. Porque essa providência divina que nós tanto questionamos de forma irrefletida, às vezes ela se faz quando eu entro nessa casa e a Carla me recebe com um abraço. Sabe-se lá do que eu estou precisando? Talvez é esse abraço, algo que eu tanto ansiava quando eu venho aqui. Um aperto de mão. Chega perto de um andarilho, de uma pessoa que vive na rua. Chama ele pelo nome. E pergunta a ele o que é mais importante para ele. Você chamá-lo pelo nome ou oferecer a ele um copo de café com leite quente? Isso que é amor. Isso que é amor. Um dia conversando com um amigo, ele disse assim para mim, estava saindo de uma casa espírita, tinha acabado de fazer uma palestra e chovendo à noite, serenando, o juiz de fora, frio. Aí eu estava passando assim pela rua, não tinha ninguém, nada na rua. Eu vi um montinho assim. Falei, gente, que ele parecia uma pessoa. Aí ele passou devagarzinho, olhou e falou assim, mas é uma pessoa. Continuou o caminho dele. Mas dizia ele que não conseguia encontrar paz. Falei assim, meu Deus, acabei de sair de uma palestra, preciso fazer alguma coisa. Aí ele foi procurar um copo de café com leite e um pão, com manteiga, com queijo, alguma coisa. Rodou, que já era tarde. Não tinha nada aberto. Ele falou assim, meu Deus, não vou conseguir. E ele preocupado, porque a esposa sozinha em casa e aquela confusão. Aí ele viu uma carrocinha de cachorro quente. Eu falei, bom, não é o ideal, mas vai ser isso mesmo. Um cachorro quente e uma lata de Coca-Cola. Voltou, parou o carro. Meu amigo, trouxe para você um cachorro quente e uma Coca. Disse ele que não teve nenhuma resposta. Aí ele falou de novo. Aí só veio se descobrir, olhar para ele, cobrir de novo e não fazer nenhum gesto. Nenhum gesto. Se ele ficou sem saber o que fazia, não sabia se deixava lá perto. Ele falou, eu acho que se eu deixar aqui vai ser desperdício. Levou. Aí tem uma pessoa que acha que o que é isso? Aí a gente conversando, eu falei, mas o fato de você parar e chamá-lo de amigo, eu penso que eu já tinha alimentado ele. É expressão de amor. Por isso que às vezes a gente não entende qual que é o cuidado de Deus conosco. Às vezes aquele momento difícil, aquele resultado que contraria nosso desejo, é justamente a expressão do amor de Deus. Mas que a gente só consegue entender quando a gente conquista uma fé que não é só do acreditar, não é só do confiar, é a fé do relacionamento. Porque esse relacionamento que permite o que a gente sente. Quando eu lembro do meu pai falando assim, estuda menino, estuda menino. Na época eu achava ele chato. E hoje a gente valoriza. Porque as experiências me mostravam que ele estava me amando. Porque às vezes a gente acha que as pessoas só amam a gente quando faz o que a gente quer, quando dá o presente que a gente quer. E não é bem assim. Não é bem assim. E
uma colocação de Emmanuel também, no livro Alma e Luz. E ele diz assim, um recadinho para nós, que nos dizemos cristãos, espíritas, e que estamos num momento intensificado de aprimorarmos os nossos conceitos, para que possamos testemunhar, porque o Evangelho é testemunho. Vim aqui falar de fé não é algo difícil. Ter um filho desenganado em casa é o grande testemunho que o Evangelho pode exigir um dia, né? E Emmanuel diz assim, os discípulos do Evangelho em todo o mundo passam por experimentação necessária. Olha por que as dificuldades estão aí. Primeiro, porque aqui eles dizem que o objetivo da nossa encarnação é atingindo a perfeição, mas que isso só acontecerá se nós vencermos as nossas vicissitudes. Questão 132. Os Espíritos já falam isso logo no início do livro, para a gente já começar a pensar o resto diferente. Cultivar a fé não significa adorar somente. Olha que bonito, gente, que grandioso que é isso que o Emmanuel traz para nós. Cultivar a fé não significa adorar simplesmente. Por isso, nós entramos numa casa espírita. Simplicidade. O convite a nós, o convite da renovação, da reforma íntima, do aprimoramento, do sacrifício, do esforço. É interessante quando a gente fala essa palavra sacrifício, que a gente acha que sacrifício é sair de casa, pegar o carro, deixar as crianças, gastar gasolina, isso, aquilo. O grande sacrifício que nós fazemos, principalmente eu, é o sacrifício da minha vaidade, do meu egoísmo, do meu orgulho. Porque é danado. A gente pode vir aqui, né? Ficar aqui na frente e achar assim, ó, que bacana, hein? Eu venho aqui, eu falo. Quantos exemplos nós temos, hein? Se fizermos isso e não trabalharmos o nosso mundo íntimo, não diminuirmos, não domarmos o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, quantos passos nós teremos dado na nossa caminhada evolutiva? Quantos? É o sacrifício, né? E ele fala assim, seguir o Mestre não é incensar-lhe o nome apenas, é tomar a cruz deste testemunho, sem desdenhar sacrifícios. Olha só, segui-lo não é só falar que acredita nele, contar a história dele, é tomar a cruz. Tomar a cruz, sem medir sacrifícios. Medir sacrifícios de realizar o quê? A doma daquilo que nós temos dentro de nós, precisando ser domado. Conforme Kardec mesmo disse, né? Ninguém deve esquecer que o esforço cristão há de ser total para a vitória total do Evangelho. O esforço cristão deve ser total para a vitória total do Evangelho. Virmos aqui é parte do esforço. Vivenciarmos aonde estivermos é uma outra parte grandiosa desse esforço, dessa proposta do Evangelho. Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, disse assim para nós: é por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas que tantas vezes naufragamos. Evangelho, gente,
é para ser testemunhado, vivenciado. Nosso grande desafio não é decorar as questões do livro dos Espíritos ou as passagens bíblicas. Nosso grande desafio é quando nós sairmos daqui, sermos pais melhores, filhos melhores, avós melhores, funcionários melhores, patrões melhores, pedestres melhores, motoristas melhores. A experiência do dia a dia, de cada oportunidade que nos surge. Não nos custa andarmos pelas ruas pensando em Jesus, porque aqui diz que pensar em Jesus já é uma prece. Não precisamos parar, proferir palavras. Pensar em Jesus já é uma prece. Caminhar pela rua fazendo prece já é um auxílio imenso que nós podemos dar. E às vezes a gente fica na expectativa de fazer coisas grandiosas. O Evangelho é para ser testemunhado. É a fé que nós podemos conquistar. Através dessas reflexões nos permitem, com certeza, testemunhá-lo de maneira mais serena, mais eficaz, sem temer os desafios, sem medir esforços. O Evangelho é para ser testemunhado. Agradeço muitíssimo a paciência de vocês. Rogo do fundo do meu coração que Jesus possa envolver a cada um de nós as suas vibrações de amor e que nós saiamos daqui mais esperançosos e mais fortalecidos para cada oportunidade que nos virá certamente, por obra da misericórdia divina. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.